Olá, concurseiro! Eu sou o professor Messias Soares. Vamos resolver agora questões de raciocínio lógico da banca Sebrasp, tá? A intenção agora é te mostrar questões que te direcionem aí para os concursos do INSS e do TRT 8ª Região. Beleza, pessoal? Curte aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque de vez em quando a gente vai estar colocando vídeos aí para ajudar vocês a chegar nessa tão sonhada vaga. Vamos começar então, vamos trabalhar. Bom, gente, primeiro probleminha diz o seguinte, vamos ver lá. Julgue o item a seguir considerando que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e utilizem como conectivos lógicos os símbolos da conjunção, da disjunção, da condicional e bicondicional. Ok, aí são informações básicas, né, que quando se estuda a teoria, isso aqui é mostrado sempre, né? Bom, mas a questão de fato ela está começando agora, vamos dar uma olhada. A sentença céu bem azul e dia de muita alegria são duas expressões equivalentes. Pode ser corretamente representada por P se e somente se que. Esse conectivo, gente, é o conectivo da bicondicional, né? Ele é citado aqui na teoria, ó. Conectivo da bicondicional, onde a leitura clássica dela é se e somente se. Gente, de cara, vamos mostrar um detalhe aqui, esse item ele está errado. Por quê, professor? Pelo seguinte, o que são duas expressões, né? O que são duas expressões equivalentes? Nesse caso ele cita o céu bem azul e dia de muita alegria. Então ele está falando de duas expressões, né? Vejam, se tivesse a ver com uma bicondicional, primeiro que céu bem azul teria que ter um verbo para ser uma proposição. Dia de muita alegria teria que ser um verbo para ser uma proposição. Na prática, gente, isso aqui é simplesmente uma proposição simples, ou seja, só tem um atributo. Qual é o atributo? Ser duas expressões equivalentes, ou seja, o sujeito aqui seria céu bem azul e dia de muita alegria. Então, tu tem um sujeito composto. Então, não tem uma proposição composta, porque você tem um único atributo, tá? Ter ou ser duas expressões equivalentes. Esse é o único atributo. Por isso aqui, gente, se fosse perguntado ou se fosse afirmado que era uma proposição simples, beleza, estaria correto, mas jamais, nesse caso, será uma bicondicional. Tranquilo? Então, item errado na questão de número 1. Proposição simples e não uma proposição composta. Prontinho, gente? Tá aí o item 1. Vamos trabalhar, vamos fazer uma outra questão agora. Veja bem. Texto, né? Na prova do Sebrasp é comum ter um texto onde se coloca um código, né? Então, quem já fez prova, quem vai fazer, fique atento, porque é comum ter a questão do código, tá bom? Vamos lá. Considere a proposição a seguir. P. Fico triste quando você pensa diferente de mim. Essa é a proposição. Aí vamos ao item. Na tabela verdade associada à proposição P, apresentada no texto, olha lá o código, a quantidade de linhas que atribuem valor lógico verdadeiro a essa proposição é igual a quanto? Muito bem, gente. Atenção, o que a questão está querendo aqui não é o número de linhas da tabela verdade, e sim a quantidade de linhas, o quê? Cujo valor lógico seja o quê? Verdadeiro, beleza? Então, gente, para começar, bora determinar que proposição é essa, se tem operador, se não tem operador, né? Então vamos aqui, gente. Nessa frase, você tem bem aqui o começo dela na forma primitiva, ó. Vamos lá. Quando você pensa diferente de mim, fico triste. Ou seja, isso aqui, gente, é o início da frase, tá? Na prática, isso é o início da frase. Se você pensa diferente de mim,
então, olha aí, então fico triste, tá? Então você tem na prática aí uma bicondicional. Então de repente você é cobrado aí na questão para identificar o operador lógico, então toda vez que você tiver assim, quando A, B, tá? Ou então B quando A, então esse quando ele dá uma ideia de quê? De condição. Então você vai ter sempre uma condicional. Então, gente, como não é atribuído nada aqui, então vou simplesmente fazer assim, A, então B, tá? Então só vou simbolizar que esta frase é uma condicional. A partir disso aí, gente, é só atribuir os valores lógicos, tá? Então vamos lembrar um detalhe, quando você tem duas proposições, você tem 4 combinações de valores lógicos, né? 4 linhas na tabela verdade, que seria isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma atribuição que é interessante, ó. Eu vou alternar verdadeiro e falso, ok? E aqui eu vou alternar 2 verdadeiros e depois 2 falsos. Ou seja, eu vou ter aqui o resultado lógico, aliás, a combinação lógica de qualquer uma proposição. Então, um verdadeiro do A, um verdadeiro do B, ou falso do A com falso do B. Todas as combinações possíveis, tá? Muito bem. Então, gente, agora nós vamos atribuir aqui a operação lógica, tá? Então, a operação lógica condicional tem uma regra prática que é a seguinte, vamos aqui. Para ela ser falsa, sempre a primeira tem que ser verdadeira e a segunda é falsa. Não existe outra maneira da condicional ser o quê? Falsa. É aquela famosa regra da Vera Fischer, né? Vera Fischer é o quê? Falsa, né? Vera Fischer é falsa. Isso na condicional. Então você vai aqui na combinação de valores lógicos e verifica onde tem um VF, né? Verifica onde tem um VF, nessa ordem, tá? Primeira verdadeira, segunda falsa. E aí você percebe que aqui tem, ó, a combinação verdadeiro-falso. Mas não tem nenhum outro, ó, verdadeiro-verdadeiro, falso-verdadeiro, falso-falso. O que significa isso? Que se aqui, ó, se aqui nessa linha o resultado é falso, e eu não tenho outra hipótese, é porque obrigatoriamente as demais serão o quê? Verdadeiras, né? Por contradizerem a regra da operação condicional, cujo resultado é o quê? Falso. Com base nisso, olha aí, você obtém, então, 3 resultados, o quê? Verdadeiro dos 4 possíveis. Então, gente, barbada a questão, né? Você marca aqui na letra D de dado. Barbada, se prestar atenção, que ele não quer saber quantas linhas tem, e sim quantos valores lógicos tem, né? Perdão, valores lógicos verdadeiros, né? Tem. Então, cuidado aí com a pegadinha. Tranquilo? Questão tranquila, mas que exige atenção. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte, a proposição P então R e Q então R, então P ou Q. Haja leitura doida aí, mas é isso mesmo, né? A leitura, se for na forma de estrutura lógica, é essa. Ele diz aí que ela é sempre o quê? Verdadeira, independentemente do valor verdade das proposições P, Q e R, né? Independentemente do valor verdade das proposições P, Q e R. O que significa isso, gente? Toda proposição que for verdadeira em qualquer situação, tá, de combinação de valor lógico, independente de PQR, é chamado de tautologia. Então, o que ele quer que a gente faça aí é que a gente verifique se ela é uma tautologia. Então, vamos fazer o seguinte, bora ampliar esse negócio aqui, ó, para a gente mexer com a operação em si. Gente, uma dica para vocês, deixa eu marcar aqui de novo, que é importante isso. Se ela quer que seja o quê? Sempre verdadeira, é porque ela quer que seja uma tautologia. Beleza, Messias? E aí, como é que faz? Bom, se toda tautologia é sempre verdadeira, bora imaginar o seguinte, aqui são 3 proposições, tá? 3 proposições me dá 8 linhas.
Não é interessante a gente tentar provar, linha por linha, que o resultado lógico é verdadeiro. Dica para vocês, se é para ser uma tautologia, tenta provar que é falso, prove o contrário. Se você consegue provar que é falso, então você não tem uma tautologia. Agora, se você não consegue provar que é falso, é porque você tem uma tautologia. Falso como, Messias? Em todas as linhas? Não. Basta uma vez. É só contradizer, gente. Olha só. Se a tautologia tem sempre resultado falso, sempre resultado verdadeiro, é porque se eu tiver pelo menos uma falsa, já deixa de ser o quê? Uma tautologia. Tranquilo? Então, bora fazer o seguinte. Como é que a gente vai trabalhar a questão aqui? Gente, observa o seguinte. A operação principal é essa bem aqui, ó. É essa condicional. Observa que abre colchete, fecha colchete aqui. Isso aqui é o se, ó. E aqui abre colchete, fecha colchete. Isso aqui é o então, tá? Então tem que observar isso. Então, se eu quero provar que ela não vai ser uma tautologia, eu tenho que dizer o seguinte, olha. Para isso aqui ser falso, a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser o quê? Falsa, tá? Então, essa condicional só é falsa quando? Primeira verdadeira, segunda falsa, tá? Então, olha só onde a gente vai bater no final. Então, preste atenção cada etapa, tá? Veja bem. Provar que uma conjunção é verdadeira, basta dizer que os dois lados aqui são o quê? Verdadeiros, tá? Posso fazer por aqui. Provar que uma condicional, observe que aqui dentro do colchete a da vez é a condicional, ó, tá? Provar que ela é falsa, basta dizer que a primeira é verdadeira e a segunda é o quê? Falsa. Basta dizer isso. Então, olha só. Eu vou começar por esse lado, tá? Eu vou dizer o seguinte, que para isso aqui ser falso, a primeira tem que ser verdadeira e essa segunda parte aqui tem que ser o quê? Falsa, tá? Pronto. Isso acontecendo, eu vou provando que ela é o quê? Falsa. Aí eu deixo de ter uma tautologia, tá bom? Aí vamos afunilando, ó, ainda tem aqui. O R já resolveu, ó. Agora vamos bem aqui. O ou, para ser falso ou inclusivo, ser falso, só quando tudo é o quê? É falso. Então, vejam, eu consegui no lado direito, tá, garantir, sustentar a operação, para dar falso. Condicional falsa, primeira verdadeira, segunda falsa. Disjunção para ser falsa, para sustentar aqui, ó, todas falsas, beleza? Mas imagina que isso aqui é uma linha só da sua tabela verdade, hein? É uma linha só. Senão você vai estar fazendo todas as 8 linhas dela. Isso aqui é só uma. Aí o que acontece? Se você está na mesma linha, esse R aqui, ó, para cá e para cá, continua o mesmo valor lógico, tá? Ele tem que continuar o mesmo valor lógico, porque ele estaria ali na mesma linha, tá? Esse P e esse Q, olha só, esse P e esse Q, ambos são o quê? Falso. Então vamos lá. Tanto P quanto Q são falsos, tá? E aí, bora ver o que acontece aqui. Bora ver o que acontece aqui, tá? Vamos lembrar um detalhe. Quando eu disse assim, que a condicional é falsa, quando a primeira é V e a segunda é F, eu mostrei que aqui, para ser verdadeira, a conjunção tinha que ter tudo verdadeiro. Mas eu optei em não analisar por esse lado. Eu optei em analisar por este lado aqui, para garantir que ela era falsa. E aí eu consegui uma combinação provando que ela era o quê? Falsa. Isso está naquela linha, lá naquela linha da tabela verdade. Como está na mesma linha, eu peguei os valores daqui e joguei lá para o outro lado. Olha o que acontece agora. Essa condicional falsa verdadeira dá verdade, gente. Só é falso quando a primeira V, a segunda é F. Não é o que ocorre. Essa condicional primeira falsa, segunda verdadeira, também dá verdade. Lembrando, condicional, falsa quando? Primeira V, segunda F. Não é o que está acontecendo. Então vejam que eu encerrei a análise. Agora a gente vai confirmar
se deu resultado falso mesmo, só que agora de cima para baixo. A gente analisou de baixo para cima e vai confirmar agora de cima para baixo. Vamos lá. Gente, acabamos de verificar que essa condicional é verdadeira e que essa é verdadeira, ok? A conjunção, para ser verdade, tem que ter todas verdadeiras. Foi o que conseguimos. Então, até aqui está ok. Então, lado esquerdo deu verdade. O lado direito, eu queria que desse falso para eu provar que dá falso. Aí, o que a gente fez? Para dar falso, a condicional tem que ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Só que esse falso caiu bem aqui, ó. E aí, para eu sustentar esse falso, esse ou aqui, para dar falso, tudo tem que ser o quê? Falso. O que ocorreu? Fechei aqui toda a distribuição. Houve alguma contradição? Tipo, o que em algum momento é verdadeiro, mas lá no outro lugar ele é falso? Não. Em todo momento, deu para sustentar os valores lógicos. Como eu disse, isso é como se fosse uma mesma linha da tabela verdade. Sendo que, se isso se sustenta, eu consigo, então, um resultado falso. Portanto, ela não é sempre o quê? Verdadeira. Ela não é uma tautologia. Portanto, o item está errado, tá? Então, muita atenção, questão assim para rever algumas vezes, para fixar bem a ideia de como resolver sem ter que usar uma tabela verdade, senão dá bastante trabalho. Tranquilo, pessoal? Tá aí, então, a proposta de questões do Sebrasp, tá? Gente, muito obrigado por chegar até aqui. Peço mais uma vez, gente, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso aí vai fazer chegar novos vídeos para vocês, ok? Temos material também, gente, lá no site do professor Messias Soares, ou profmessiassoares.com.br, e também acompanhe a gente nas redes sociais, né? O Prof. Messias Soares. Tranquilo, gente? Um grande abraço e bons estudos para vocês.